Oi, gente. Então, continuando os estudos agora de prótese parcial removível, a gente vai falar sobre os sistemas de retenção. Toda prótese precisa de algo que a faça ser mantida em posição. O sistema de retenção da prótese parcial removível é diferente da prótese parcial fixa e é diferente da prótese total. Já que na prótese parcial fixa, a gente tem o elemento dental remanescente junto com o seu preparo, e na prótese total a gente tem o tecido ósseo e a mucosa. Já a retenção da PPR é realizada pelos retentores diretos, e eles são compostos pelos grampos e pelos encaixes ou attachments. O que é o sistema de retenção? São elementos mecânicos de uma prótese parcial removível responsáveis pela sua retenção, assegurando uma posição estável e fixa, impedindo que seja removida ou deslocada do seu lugar durante os hábitos do paciente. Aqui a gente tem uma prótese parcial removível. A gente tem o conector maior, conector menor. A gente tem o apoio do grampo, o retentor direto, a gente tem a base, que é a sela, a gente tem o dente artificial. Com relação ao equador anatômico. O equador anatômico é uma linha, é a linha de maior contorno do dente, considerado isoladamente, não relacionando com os demais elementos que compõem o sistema de suporte. Então, é uma linha mais gordinha do dente que divide o elemento dental em áreas. Então, o equador é uma linha, é um contorno, é o maior contorno que vai dividir o dente em área expulsiva e área retentiva. Mais focado sobre o equador protético. O equador protético, diferente do anatômico, é uma linha de maior contorno do dente pilar, considerado proteticamente. Porém, nesse caso, leva-se em consideração a relação com os demais dentes remanescentes e estruturas adjacentes, e muda-se porque o dente na cavidade oral ele está envolto por gengiva, ele tem angulação. Então, essa linha também divide o dente pilar numa área expulsiva e uma área retentiva. E ela é de extrema importância na PPF, porque o grampo, na PPR, porque o grampo, que é um sistema de retenção, ele deve localizar, ele deve estar presente na área retentiva, criada por essa divisão. Os grampos, então. Os grampos, eles possuem uma classificação com relação ao desenho, com relação à técnica de confecção. Com relação aos desenhos, os grampos podem ser circulares ou em barra. Circular, porque ele tem acesso a uma área retentiva acima do equador protético. Então, olha que importante. A gente tem o equador anatômico, que é apenas uma linha que vai dividir em área expulsiva e retentiva. E a gente tem o equador protético. E a gente tem o equador protético, que ele sim, é por meio dele que a gente vai associar os componentes dos grampos, as componentes dos elementos de retenção. Os grampos, então, eles podem ser circulares ou em barra. Circulares, quando? Porque o acesso à área retentiva acima do equador protético, ou seja, ele vem de uma posição oclusal
atravessa a vestibular e atinge a área de retenção. Em barra, é quando o acesso à área retentiva, ela vem abaixo do equador protético. Como nessa imagem aqui ao lado. Então, circular. Ele atinge a área retentiva, ó. Área expulsiva, área retentiva. Atinge a área retentiva por cima, acima do equador protético. E em barra, atinge a área retentiva abaixo do equador protético. Quanto à classificação quanto à técnica de confecção dos grampos. Os grampos, eles podem ser fundidos, que são obtidos a partir de padrões de cera, que são mais usados na disciplina. Eles podem ser forjados, preparados com fio ortodôntico, combinados, e os forjados são preparados com ortodôntico porque eles são mais usados nas próteses provisórias. E combinados, que é a combinação de fio ortodôntico e fio fundido, que permite uma flexibilidade, tá? Mas os fundidos são mais utilizados. E quais são os elementos constituintes dos grampos? Os grampos possuem o apoio, o braço de retenção, o braço de reciprocidade. Na maioria dos casos, o braço de retenção, ele vai estar por vestibular. E o braço de reciprocidade por palatina lingual. O braço de retenção. O braço de retenção é colocado abaixo do equador protético. Então, ele é colocado na área retentiva e impede com que a prótese se desloque verticalmente. O braço de reciprocidade geralmente está por palatina lingual e ele fica acima do equador protético, então ele fica na área expulsiva. Ele fica nessa área. E o braço de reciprocidade, essa força lateral deve ser equilibrada através do braço de reciprocidade, que vai buscar opor essas forças. Diferente, porque assim, ó, com a inserção da prótese, inserção e remoção, vai haver uma força lateral. E esse braço de reciprocidade, ele vai opor essas forças, ele vai deixá-las equilibradas. Diferente do braço de retenção, que é composto por partes de diferente rigidez, o braço de retenção, ele é composto, a ponta do braço de retenção, ela é flexível. Mas o braço de reciprocidade, ele é rígido, ele tem uma mesma estrutura, espessura. Então, novamente, nós temos o braço de retenção e o braço de reciprocidade. O braço de retenção, ele geralmente está por vestibular. E o braço de reciprocidade geralmente está por palatino-lingual. O braço de retenção, ele possui espessuras diferentes. O braço de retenção, ele é rígido em uma parte e ele é flexível na sua ponta. Na parte que ele fica em contato com a área retentiva. E o braço de reciprocidade, ele possui uma rigidez em todo o seu comprimento. Ele tem uma mesma espessura e rigidez.
e ele fica, a sua inserção é na área expulsiva, então acima do equador protético. O apoio, ele vai impedir o deslocamento da prótese, assim como o braço de retenção. Porém, nesse caso, no sentido contrário. O apoio, ele vai ele vai impedir o deslocamento no sentido ocluso gengival, tá? Bom, então aqui as suas funções: impedir o deslocamento vertical, transmitir carga mastigatória aos dentes pilares, contribuir para o suporte da PPR. Essas são as funções dos grampos. Aqui, então, a gente tem o equador protético, a gente tem o braço de retenção e o braço de reciprocidade ou oposição. O braço de retenção, ele chega até a parte inferior do equador protético, que é a área de retenção. A parte que fica nessa área de retenção, ela é flexível. E essa parte aqui, ela é mais rígida. Já no braço de reciprocidade, ele fica totalmente acima do equador protético e ele é totalmente rígido. Então, ele fica na área expulsiva e ele vai garantir uma estabilização das forças laterais. Nós temos tipos oclusais nos dentes posteriores, em cavidades oclusais, oclusais nos dentes posteriores, que são cavidades oclusais chamadas de nichos, incisais, que não são mais utilizados por conta do comprometimento estético e por aumentarem o braço de potência de alavanca, que é a carga, e no cíngulo. Na superfície lingual palatina dos incisivos e caninos, eles são mais estéticos e diminuem também o braço de potência de alavanca. Esses são os apoios. Bom, os tipos de apoio. Faltou aqui, mas são os tipos de apoios. Oclusais, incisais no cíngulo, incisais não utilizados. Nicho no cíngulo e nicho incisal. Se um paciente chegar à clínica com uma prótese e o seu apoio do grampo estiver na incisal, o que a gente tem que fazer? A gente vai vai confeccionar uma nova PPR utilizando o apoio na incisal? Não. A gente vai fazer uma restauração de resina na incisal e a gente vai confeccionar um apoio no cíngulo, tá? Então, aqui eu tenho o cíngulo e aqui eu tenho o apoio na incisal. Características de um grampo com desenho adequado. O grampo, ele tem que ter uma retenção. Então, ele tem que impedir que a prótese desloque em seu sentido de saída. Então, ele tem que ter uma capacidade de mantê-la em posição. Abaixo do equador protético, a gente tem a área retentiva. Mas ela é diferente a depender da anatomia dental. Portanto, a retenção ela vai ser diferente dependendo da localização e da calibragem, né? Do tipo de dente e da anatomia do dente. Aqui a gente tem a propriedade do grampo de manter a prótese em posição, dependente da localização e da calibragem, tá? Localização das pontas ativas dos braços de retenção. Bom, os braços de retenção, como eu havia falado, então, ele passa pela linha do equador protético e ele fica aqui na parte da área de retenção. E nessa área, essa parte
essa parte do grampo, do braço de retenção, ela tem mobilidade. E aqui ela é mais rígida. A retenção ideal para prótese parcial removível é de 0,25 milímetros. Então, aqui a gente tem uma estabilidade, uma retenção pequena, que é 0,25 milímetros, média de 0,5 milímetro e grande de 0,75 milímetros, a depender da posição em que ele estará, tá? Em que o braço estará. A flexibilidade é uma condição indispensável para a retenção. Isso porque, para o grampo entrar e sair de uma área retentiva, que é a área abaixo do equador protético, ele tem que sair flexível, ele tem que ser flexível. Porque se ele não for, ou ele não vai entrar, ou ele não vai sair. Vai ter uma dificuldade muito grande. Dependendo do comprimento, ou seja, quanto maior o grampo, mais flexível ele é. O diâmetro, quanto mais espesso, mais duro ele é, quanto mais fino, mais flexível. Então, a gente tem que ter um meio termo. Atualmente, são compradas estruturas padronizadas para haver para não ter esse problema. Além disso, então, são compradas estruturas padronizadas para não ter esse problema de afilamento, material também, cobalto cromo e titânio. Apenas usamos titânio em pacientes que são alérgicos ao cobalto cromo. E a forma de secção transversal, né? Fundidos têm flexibilidade em apenas um plano, os forjados têm flexibilidade em qualquer plano. Por isso, eles são usados apenas em provisórios. Os forjados, a gente lembra que é com fios ortodônticos. O grampo circular possui a sua primeira porção rígida e outra semi-rígida. E a parte presente na área de retenção, flexível. Já o grampo de barra possui a sua primeira porção flexível e a porção na área de retenção rígida. Vamos revisar isso de novo? A gente tem o grampo circular e a gente tem o grampo barra. E eles são diferentes porque o grampo circular, ele vem da oclusal e passa acima da linha protética, e o barra, ele vem abaixo da linha protética. O grampo circular, a ponta do grampo circular, ela é flexível. E a parte flexível fica na porção rígida, fica na área de retenção. Então, grampo circular, ele possui a parte flexível, que é a sua ponta, na área de retenção. E a sua outra parte, ela é rígida. Já o grampo de barra, ele possui a sua primeira porção flexível e a sua porção na área de retenção rígida. Percebam que é o contrário. Área de retenção flexível, parte flexível. Área de retenção, parte rígida. Grampo circular, grampo barra. Aqui com relação aos materiais fundidos, flexibilidade em um só plano, e os forjados, flexibilidade em qualquer plano. Com relação à reciprocidade, então o braço de reciprocidade, ele fica geralmente na face palatina lingual, e ele vai fazer uma oposição
as forças laterais geradas pelo braço de retenção durante a inserção e remoção da prótese. A efetividade depende de contato simultâneo dos braços. O grampo não pode gerar carga no dente pilar, tá? Aqui, nesse caso, deixa eu aproximar um pouquinho a foto. Nesse caso, não há uma reciprocidade efetiva e, nesse caso, a gente já tem uma reciprocidade efetiva. Estabilização, propriedade de resistir ao deslocamento horizontal. Todos os componentes do grampo contribuem, com exceção das partes flexíveis, que é a ponta do grampo circunferencial e o braço do grampo em barra. Então, o restante, as partes rígidas, contribuem para a estabilização, ou seja, ao deslocamento horizontal. Circunscrição. O grampo deve circundar pelo menos 180 graus da coroa dental. Então, tanto o braço de retenção quanto o braço de reciprocidade devem juntos circundar cerca de 180 graus da coroa. Suporte e passividade. Então, o suporte, propriedade de resistir ao deslocamento vertical, ocluso gengival, ou seja, a minha prótese não pode intruir no rebordo residual do paciente e os responsáveis por essa estabilização são os apoios. Então, a gente tem a estabilização, que é realizada pelas partes rígidas do grampo, pelos braços de retenção e braços de reciprocidade, excluindo as suas partes flexíveis. E o suporte, ele é conferido pelos apoios, que evitam o deslocamento no sentido vertical. A passividade é inatividade dos elementos, então, braço de retenção. Quando a prótese está instalada, o grampo não deve exercer função de mola, ou seja, o grampo não pode ficar exercendo força sobre o dente, mas sim só produzir carga quando ele vai se opor à saída da prótese, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as denominações dos grampos circulares. Quais são os grampos circulares? A gente tem o grampo circular simples. O grampo circular simples, ele é também chamado circunferencial ou de Akers, e é o mais utilizado na PPR. Ele é esse que eu estava dando exemplo até agora há pouco. É o grampo circular simples. Nele, a área retentiva está oposta ao espaço protético, ou seja, a ponta ativa está distante do espaço protético da área anodôntica. Vamos ler novamente isso. A área retentiva está oposta ao espaço protético, ou seja, a ponta ativa está distante da área anodôntica. A sua ponta ativa está distante do espaço anodôntico. A área ativa distante do espaço anodôntico. Desvantagem estética pela parte vestibular e aumento do contorno da coroa dental. Grampo circunferencial reverso, também chamado de grampo de acesso invertido. Ele tem as mesmas características do circunferencial, porém, a extremidade retentiva está próxima da área anodôntica. É indicado para molares inclinados para o espaço protético e contraindicação pré-molares por conta da estética. Então, novamente, grampo circunferencial reverso, ele é basicamente o grampo simples, mas ele é reverso. Então, a sua extremidade retentiva, a sua ponta retentiva, ela está próximo da área anodôntica, diferente do simples, em que
a sua ponta ativa, que é a extremidade retentiva, ela está distante da área anodôntica. Nesse caso, do reverso, ele é utilizado dessa forma quando os molares são inclinados. Grampo anelar. O grampo anelar, o grampo anelar, ele é indicado para molares inferiores, mesializados, onde tem uma área retentiva na mesiolingual. Grampo anelar. Então, ele tem uma porção rígida do grampo que está acima do equador protético, o que pode causar uma interferência na oclusal. O seu braço de retenção, ele é diferente, ele não é na vestibular. O seu braço de retenção é na lingual. Por quê? Os molares inclinados, em molares inclinados, a área retentiva do dente é na mesiolingual. Então, o braço de reciprocidade é na vestibular. Certo? Grampo em forquilha, também chamado de grampo em curva invertida, e ele é indicado, assim como o anelar, para molares inferiores mesializados, coroa longa. Porém, nesse caso, a área retentiva é na mesiovestibular, tá? Não é na palatina, não é na lingual. Não é na lingual, na verdade, porque é inferior. É contraindicado para pré-molares por conta da estética, necessidade de altura gengivo-oclusal e pode causar interferências oclusais, tá? Então, grampo em forquilha, molares inferiores mesializados, mas que tenham coroa longa. E é contraindicado em pré-molar por conta da estética. Grampo geminado. O grampo geminado, ele é também chamado de circular duplo. Lembra? Grampo geminado de gêmeos. Grampos gêmeos. Grampo circular duplo. Corresponde à união de dois grampos circunferenciais pelo apoio. É indicado para classes 3 e 4 de Kennedy. O que é a classe 3 e 4 de Kennedy? Classe 3, quando tem uma região posterior e a prótese ela é dento-muco suportada. Classe 4 é desdentamento na região anterior, passando pela linha média. Demanda, no caso do grampo geminado, demanda preparo de canaletas oclusais pelo volume na união dos apoios, na união desses dois grampos, tá? Grampo meio a meio é indicado para pré-molares e molares isolados entre os dois espaços protéticos. Ele é constituído por dois conectores, dois apoios, dois braços de retenção e de reciprocidade. Agora, com relação aos grampos de barra. Os grampos de barra, a gente tinha comentado que ele fica na parte de retenção e a sua parte que fica na área de retenção, ela é rígida. E ele vem abaixo do equador protético, por isso que ele é denominado grampo barra. Então, atinge a área de retenção desde uma posição gengival, então abaixo do equador protético. São muito utilizados em casos de extremidades livres e classe 2 de Kennedy. Devemos evitar o uso em áreas de retenção em tecido mole pela proximidade com a gengiva. São denominados de acordo com as formas que assumem, por exemplo, T e I. O grampo T, grampo de barra, formato T.
Ele é indicado para extremidades livres, com variações meio T ou 7. 7 invertido, tá? T, meio T ou 7, tá? O grampo, novamente, grampo T é indicado para extremidades livres. Grampo I, o grampo I, ele é o mais estético de todos, porque ele não tem tanto metal. Ele é indicado para caninos e pré-molares. Contraindicado para extremidades livres. Esse grampo não cumpre todas as características desejáveis, porque nele falta a circunscrição e, desse modo, não vai ter uma estabilidade horizontal. Daí a sua contraindicação, né? Agora, com relação aos grampos especiais. Ó, a gente já tá quase acabando. Com relação aos grampos especiais, grampo RPI, formado pelo apoio ocluso mesial. Então, uma placa proximal e um grampo tipo barra I, por isso a sigla RPI. Foi desenvolvido com o objetivo de suprir a desvantagem do grampo I isolado. E desse modo, ele possibilita o uso nas extremidades livres, tá? Então, o grampo I, o grampo em barra I, ele é contraindicado para extremidade livre, porque nele não tem circunscrição, então não vai ter estabilidade oclusal. Dele não vai ter estabilidade oclusal, horizontal. O RPI é uma união, é uma placa proximal juntamente com um grampo I, um grampo tipo barra I. Então, ele foi desenvolvido com o objetivo de suprir essa desvantagem e possibilitar o seu uso nas extremidades livres, tá? O grampo RPA é uma modificação do RPI, em que o grampo é circunferencial e ele é indicado quando a área retentiva estiver no terço gengival e distante do espaço da extremidade livre. Novamente, grampo RPA é uma modificação do RPI. Então, aqui, ele vai ter uma placa proximal, mas ao invés de um grampo barra tipo I, ele vai ser um grampo circunferencial. Simples, de Akers. Ele é indicado quando a área retentiva estiver no terço gengival e distante do espaço da extremidade livre. Grampo mesiodistolingual, MDL. Ele é indicado para incisivos centrais por conta da estética. Ele recobre o cíngulo, o terço médio e a face lingual e proximais. Por fim, os fatores para a seleção dos grampos. Então, a gente tem fatores relacionados ao dente, à estética e ao traçado do equador protético. Então, a face do dente, localizar a área retentiva, tamanho da coroa, porque alguns desenhos são indicados apenas para coroas longas, como aquele duplo que a gente viu. Relacionamento oclusal, para evitar interferências. Condição periodontal. Estética é importante para dentes anteriores e o traçado do equador protético, a sua localização é importante. Bom, gente, é muita decoreba, é muita coisa assim, né? Mas espero que tenha ajudado.